que tal um passeio de bicicleta? Com mais ciclovias e ciclofaixas, o brasileiro redescobre o lazer sobre duas rodas. Olha, a gente que mora em São Paulo, uma cidade cheia de congestionamento, de trânsito, de engarrafamento, de acidentes de trânsito, a cidade fica linda nos feriados, aos domingos, quando a gente vê o pessoal passeando de bicicleta por grandes avenidas de São Paulo. O prazer de pedalar entrou em definitivo no roteiro das grandes cidades. Mas ainda falta muito. Nós precisamos de mais ciclovias. Veja a reportagem da Ana Volpi. Estela, de 5 anos, experimenta as primeiras pedaladas. Por enquanto, o equilíbrio é com a ajuda das rodinhas. Andar de bicicleta é uma experiência nova para ela, ela está fazendo isso agora há 6 meses. E espero que a gente consiga tirar essa rodinha até o final do ano. Por que andar de bicicleta é tão legal? Porque você sente o vento no seu rosto. Em tempos de crise energética, trânsito caótico e qualidade de vida, a opção pela bicicleta ganha cada vez mais adeptos. Olha, não tenho a mínima ideia de quem inventou a bicicleta, mas foi uma ótima ideia. Para entender como tudo começou, vamos voltar no tempo. No século XV, Leonardo da Vinci desenhou o que seria a primeira bicicleta da história. Mas a ideia nunca saiu do papel. Quase 300 anos depois, o conde francês Sivrac construiu o veículo movido a 2 rodas, na época chamado celerífero. As rodas eram unidas por uma trave de madeira e, sem pedais, o movimento era feito por impulsos. Com o passar dos anos, a invenção sofreu transformações e hoje não faltam modelos para todos os tipos e bolsos. Uma invenção muito legal, tanto que foi legal que até hoje está aí, né? E as bicicletas estão cada vez mais equipadas e cada vez melhores, e mais leves, e mais fáceis de você dirigir. Eu acho que é um transporte fantástico. Pelas ruas é fácil perceber. O número de ciclistas vem aumentando em todo o país. Em São Paulo, um lugar bem disputado é a ciclovia do Parque Ibirapuera, com 10 quilômetros de extensão. Segundo a ACET, a cidade tem 37,5 km de ciclovias e projetos para ampliar este número. O objetivo é oferecer um espaço cada vez maior para quem já descobriu os prazeres de pedalar. Por exemplo, Amsterdã, que é uma referência no transporte, no uso de bicicleta como meio de transporte, né? Ela tem cerca de 20 mil quilômetros, que é um país que é um pouco maior do que Sergipe, que é o nosso menor estado. E no Brasil, como um todo, não tem 1000 quilômetros de ciclovia. Nos finais de semana, uma boa opção é a ciclofaixa, que interliga 3 parques de São Paulo. São 30 quilômetros de pedalada, das 7 da manhã às 2 da tarde. A bicicleta, ela incentiva você a ter outro tempo. Porque eu acho que o tempo hoje em dia está muito rápido. Então você tem um outro tempo para você fazer as coisas. E isso é muito gostoso, porque a bicicleta te faz pensar, né? Esse movimento de você estar tocando a bicicleta, não é uma máquina, né? Tem gente que pedala somente nas horas de lazer. E tem aqueles que usam a bike como meio de transporte. É o caso de seu Ottoni. Há 8 anos, este publicitário muda de visual na hora de ir embora do trabalho. Ottoni está pronto para voltar para casa sob 2 rodas. Normalmente eu chego muito mais rápido do que se tivesse de carro. São 8 quilômetros do trabalho até a casa dele. Enquanto os motoristas pisam no freio, ele mantém a mesma velocidade. O Ottoni passou por nós há uns 20 minutos e agora com certeza já deve estar em casa descansando. Já a nossa equipe de reportagem permanece praticamente no mesmo local. Depois de 1 hora, chegamos à casa do publicitário. Ele fez o mesmo percurso em 25 minutos. Um trajeto rápido, mas ao mesmo tempo perigoso. Os ciclistas disputam espaço com os carros. Pelo Código Nacional de Trânsito, para ultrapassar a bicicleta, a motorista teria que manter 1,5 metro de distância. Para garantir um passeio seguro, é preciso obedecer às normas do Código Nacional de Trânsito. Quais são os itens obrigatórios na hora de pedalar? Para as bicicletas que vão trafegar pela cidade, tem que ter basicamente espelho retrovisor do lado esquerdo, refletor dianteiro, sinalização sonora, refletores nos pedais e refletor traseiro na cor vermelha. Veja agora outras dicas importantes para pedalar com segurança. Pedale sempre à direita e nunca colado ao veículo.
Sinalize com gestos as manobras que pretende fazer. Use cores vivas para ser visto à noite. Paulo conhece bem todas essas regras. O ex-arquiteto organiza passeios sobre 2 rodas em várias partes do mundo. O interesse por este meio de transporte surgiu ainda na infância, quando ele ganhou a primeira bicicleta. Paulo guarda a foto com carinho. Dá para ver direitinho o tamanho da bicicleta, que era bem maior do que eu, né? Quantos anos? Tinha uns 10 anos. E a partir daí que começou toda a minha paixão pela bicicleta. Eu abandonei minha profissão de arquiteto para trabalhar hoje com bicicleta. Hoje a bicicleta é a minha vida. Paixão que está espalhada pela casa inteira. Algumas miniaturas dão um charme à decoração. De que época é esse modelo de bicicleta? Esse modelo é em torno de 1820, 1850. Foi um modelo que na época foi moda. Não foi assim, essa roda muito grande na frente, não foi uma coisa que era útil assim, porque era muito alto, né? Uma questão de design. De design mesmo. No meio da sala encontramos um modelo italiano de 1940. Algumas relíquias ajudam a contar a história da evolução desse meio de transporte. Olha que interessante, antigamente algumas bicicletas tinham placa dependendo da cidade. Essa aqui é de Passa Quatro, Minas Gerais. Nós estamos falando de 1946. Já esta outra placa amarela é de uma cidade da Argentina, Bahia Blanca. O Paulo coleciona essas plaquinhas e tem até uma menor aqui. Do país em Belize, na América Central. Essa aqui é diferente, ela ia no guidão da bicicleta. Se você ainda não pedalou por aí, fique atento. Existe um tipo de bicicleta para cada ocasião. Para momentos de lazer, uma boa dica é esta aqui. Um lugar legal para pedalar, sem muito buraco, essa bicicleta é a adequada. Tá? Ela não tem um pneu tão fino e não tão grosso e a roda dela é maior. Para os apaixonados, este modelo é perfeito. Tem até a dobrável, que cabe no porta-malas do carro. Mas para quem usa a bicicleta como meio de transporte, a mais indicada é esta aqui. Você observa que ela tem freio a disco, tem freio hidráulico e ela é de carbono. Não importa para onde você vá de bike, estes movimentos preservam o planeta e garantem qualidade de vida. Pedaladas de longa distância, elas são ótimas para o coração, desde que você mantenha a intensidade do trabalho próprio para você, um trabalho chamado de aeróbico. Então ela seria equivalente à caminhada e à corrida que é tão difundida no país. Aos 72 anos, Ottoni esbanja a saúde e pretende continuar pedalando por muitos anos. Se eu chegar até o 100, eu pretendo pedalar até o 100. Olha, pedalar é um exercício maravilhoso, simples, absolutamente simples, se for feito com segurança. Ciclovias, ciclofaixas, a gente tem que ter muito disso em São Paulo e nas outras cidades brasileiras.